Boa noite, professor Pressotti. Hoje nós falaremos sobre o julgamento do HC 166377 do Paraná e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Rememorando o caso, anoto em suma que as questões centrais colocadas nessa impetração é saber se inexistente previsão legal, seja no artigo 403 do CPP, seja na Lei 2.850/13, para a ordem cronológica do oferecimento das alegações finais entre os acusados colaboradores e os delatores. Haveria constrangimentos ilegais no tocante à determinação de prazo comum para a sua apresentação. Com efeito, a Lei 2.850, ao disciplinar o regime jurídico desse meio de obtenção de prova, instituída a figura sui generis do colaborador premiado, o qual, além da possibilidade da figura como ocorrer no mesmo processo em que o delator presta contribuição à percussão penal, haja visto que, por expressa determinação legal, nos depoimentos que presta colaboração renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Artigo 4º, inciso 14. Outrocinha, a desate de controvérsia supõe-se que se compreenda a natureza e a finalidade das alegações finais no ambiente de instrução criminal. Longe da mera formalidade burocrática, as alegações finais, em verdade, contribuíram no momento culminante da instrução processual. Segundo a magistério de Ada Pegman, Knopfer, Antônio Scarenzi, Fernando e Antônio Magalhães Gomes Filho, a instrução criminal extendida em sentido amplo como conjunto de atividades destinadas a preparar o provimento final. Somente o completa com oferecimento de alegações pelas participantes do contraditório. Em linhas gerais, pode-se dizer que o referido instituto consiste em uma troca entre o Estado e o réu. Este fornece uma informação essencial e aquela concede um benefício, chamado colaboração premiada. Pelo Código do Processo Penal, no artigo 403, não havendo referimento de diligência ou sendo indeferidos, serão oferecidos alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogável por mais de 10 minutos. Proferido o juiz a seguir sentença. Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008. No artigo 3º, o juiz poderá considerar a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes do prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença, incluído pela Lei 11.719 de 2008. Bom, dando sequência nossa explanação, vamos falar sobre o habeas corpus. O habeas corpus é uma medida judicial que tem como objetivo a proteção da liberdade de locomoção do indivíduo, quando este se encontra ameaçado ou restringido de forma direta ou indireta. O habeas corpus é um tipo de proteção que só serve para proteger o direito de ir e vir das pessoas, sempre que esse direito tenha sido ferido ilegalmente ou com abuso de poder ou obtendo ameaça
de selo, o habeas corpus é o mais básico dos processos, porque ele protege o mais básico do direito, a liberdade pessoal. A expressão habeas corpus significa apresente o corpo. Assim, habeas corpus é um remédio constitucional cabível sempre que alguém tiver sofrimento, constrangimento ilegal ou seu direito derive ou quando estiver na iminência de sofrer tal constrangimento. Pelo artigo 647. Os princípios, vamos falar um pouco dos princípios agora. Os princípios foram fundamentais para o julgamento. O princípio do contraditório e ampla defesa é um princípio esculpido de forma expressa na Constituição Federal, podendo ser encontrado no artigo 5º, inciso 55, constituído-se em uma das princípios basilares do processo, seja civil ou penal, contido na Constituição Federal entre os direitos e as garantias fundamentais. O contraditório é igualmente aplicado à acusação e à defesa, razão pela qual ambos devem ser informados dos atos praticados para refutá-los. Já a ampla defesa diz respeito apenas à defesa. Assim, o princípio da contraditório quer significar tanto a direito de ação quanto a direito de defesa. São manifestações desses princípios. Todos aqueles que tiverem alguma pretensão de direitos materiais a ser deduzido no processo têm direitos ao invocar o princípio de contraditório e o favor. A ampla defesa para diversos direitos do réu, como o caso de ajuizamento de revisão criminal e oportunidade de ser verificada a eficiência da defesa pelo magistrado, que pode desconstituir o advogado nomeado pelo réu, fazendo com ele eleja outro ou nomeie um dativo. Na lógica clássica, uma contradição constitui uma incompatibilidade lógica entre duas ou mais proposições. Isso ocorre quando as proposições tomadas em conjunto geram conclusões que formam invenções lógicas, geralmente opostas uma da outra.